Quase Jesus fala assim para ele, o que eu tenho que fazer? O que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Ok, resolveu? Não, então você não tem que fazer nada, porque não dá jeito. Então, o que a gente tem que falar, meus irmãos, é o que diz a Escritura aqui, ó, vários textos. Reconciliação. Ok? Ali, o Cordeiro Pascal era Sim, alguém ia falar mais uma coisa? Aqui, o Nilton estava falando também, aqui a importância, gente, das nossas... O Sérgio, melhor dizendo, disse, as nossas mensagens, os nossos ensinos, na célula, nos cultos, nas quintas-feiras, na quarta, seja lá o que dia que você reúne, terça, o Calixto está fazendo a terça, que inclusive a campanha lá do Calixto é maravilhosa, sobre família, sua família no altar, é exatamente levar esse princípio de maturidade cristã, dessa vida no Espírito Santo, nessa vida cheia de Deus, transformada por Deus. Né? Então, o cara que converteu, continua preguiçoso, tem que mudar de vida. Não é só a salvação, é os frutos do Espírito. Né? O Cordeiro Pascal era pré-ordenado vários dias antes de ser sacrificado. Êxodo 12, 3 e 6. Assim também Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Se a gente tiver na mente, Meira, que o que nós vamos celebrar sexta-feira não é uma data casual, não é um calendário para nós, foi planejado antes da fundação do mundo. E mais, Otília, a cruz de Cristo não apenas trouxe a oportunidade de reconciliação do ser humano com Deus, mas a cruz de Cristo possibilitou a própria criação, porque toda a criação dependia da cruz. Então, antes de Deus criar o mundo, Deus já providenciou um meio de salvação, porque Ele criou nos nossos movimentos. Então, o que vai acontecer sexta-feira não é... Eu fico triste, agora eu quero falar um lamento meu. Infelizmente, muitos de nós cristãos encaram esse final de semana como um feriado como qualquer um outro. Esse feriado é o único feriado sagrado. É o único, nós não temos outro. Era o dia das igrejas estarem cheias. Sexta-feira era o dia das igrejas estarem cheias. Celebrando, tendo tempo de reflexão, de introspecção, de glorificação. Não, mas o cara vai viajar. É o reconciliado. Não, ele vai aproveitar esse feriadão, segunda-feira é feriado, vou viajar, vou para a praia. Eu fico triste quando muitos de nós pensam isso. É mais um feriado do ano. Não é mais um feriado do ano. É o único feriado sagrado onde nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a ação de Deus que providenciou não somente o perdão de nossos pecados, mas que tudo veio à existência por causa desse sacrifício. Não é a salvação que nós estamos falando. As árvores que tem, o mar que existe, as estrelas do céu, a grama que enche a terra, todo esse mundo, esse universo veio à existência porque o Cordeiro de Deus foi morto antes que fosse criado. Então a cruz de Cristo, ela perpassa a história. Mas o cara vai para a praia. Nada contra, ele tem um monte de feriado por ano, meu. Fica. Não vou no culto hoje não, porque estou recebendo a família. Pega a família que vem e leva para a igreja. Mas eles não são cristãos, mas deixa eles ir pelo menos uma vez. Não, mas eles são ateus, então eles ficam em casa e vai congregar com os irmãos. Eles não vão gostar. Quem que vai gostar menos? Você quer desagradar eles ou quer desagradar Deus? Deus sempre fala isso. Né? Não, eu não vou desagradar porque então é mais mal educado você falar para Deus: o Senhor não é minha prioridade agora, o que o Senhor fez na cruz do Calvário não é tão importante nesse momento, mais importante é ficar com meu tio que chegou de viagem. É isso que acontece. É isso que acontece. Porque a Páscoa se transformou num 7 de setembro. Virou comércio. Virou comércio. E os comércios vão estar abertos sexta-feira. Vão estar abertos? Vão, claro, toda Páscoa tem. Agora,
Então, os mercados têm que vender os ovos que estão lá, né? E é verdade. Nada contra comer ovo de pá, nada de chocolate, nada contra isso. O que nós estamos tratando aqui é prioridade na nossa vida. Nós somos cristãos, pessoal. Não tem o primeiro lugar. Quem tá... Preste atenção, nós somos cristãos. A nossa vida deve a Deus. O perdão de nosso pecado, a expiação de Cristo, nós devemos a Deus. Graça é um favor imerecido que Deus faz para nós. Mas nós cristãos estamos contaminados. Deus não é a prioridade para muitos de nós, infelizmente. Infelizmente, como o Newton ironicamente falou, a maioria de nós, ou boa parte de nós, não tem esse zelo, essa reconciliação latente. Sexta-feira, o Newton vai ter programa sexta-feira na igreja, né? Tem quinta, sexta, sábado, domingo, 6 horas da madrugada. Não, peraí, não. 6 horas da madrugada não vem com essa conversa, não. 6 horas já está na hora do camarada do não vem com essa, não. 6 horas da madrugada pode ir na Então veja, irmãos, então, para onde que a gente está levando o evangelho? E para onde a gente levar o evangelho, a gente vai levar as pessoas. O que é reconciliação mesmo? E olha, esse texto. Ele comprou para o homem a vida eterna, a qual Deus prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, o que o Tito está falando é eco ao que Pedro está falando. Porque o Tito, que era discípulo de Paulo, que foi discípulo de Cristo, escutou a mesma coisa. Ora, se Deus prometeu antes dos tempos eternos, o Tito só pôde ter essa informação porque Paulo passou para ele, porque Jesus passou para ele. É uma corrente. Legado, mas, sabe, eu não sei para onde nós cristãos estamos indo, meus irmãos. É uma data especialíssima, né? Agora. A dogmática cristã, que é o nosso livro de doutrina. Uma vez que, por sua perfeita obediência, pagou a penalidade de nosso pecado, isso é impressionante, né? Eu fico pensando assim. A gente prega um ano inteiro sobre isso. Um ano todo. Falamos sobre Cristo. Cantamos, choramos, levantamos as mãos. Aí quando chega bem na Páscoa, percebe? O que está acontecendo? Faz churrasco. Cristo libertou-nos também das terríveis consequências que o pecado nos fez sobrevir, tanto o original como o atual, tais como a morte, o poder do diabo, o domínio do pecado, etc. Todas essas bênçãos espirituais infinitas estão contidas na expressão a redenção da raça humana. É disso que nós estamos tratando. É disso que a Bíblia está dizendo. Como o público de Hebreus era um grupo de crentes judeus, eles estariam muito familiarizados com o papel e as qualificações dos sacerdotes. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é nomeado em nome dos homens nas coisas pertencentes a Deus, para mediar entre os homens e Deus. Alguém lê esse slide, por favor? Estamos terminando. Eu leio. Lê, por favor. O verbo metriopatel, compaixão, transmite a ideia de exercer contenção nas emoções, particularmente no contexto de mostrar compaixão ou tolerância para com os outros. Implica uma abordagem equilibrada aos sentimentos, evitando extremos de raiva ou indiferença. É o texto metripatel que está aqui, ó. Porque todo sumo sacerdote, tendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. É capaz de condoer-se dos ignorantes. É isso, é metriopatel. O que é isso? É um termo filosófico que equilibra os extremos da excitação e apatia indevida. O sacerdote deveria funcionar entre os dois excessos em suas emoções. Ele não deve ser excessivamente indulgente ou excessivamente enojado com o pecado.
É importante que as pessoas do ministério controlem suas emoções com moderação objetiva. O que significa? Quem é Jesus? Como que ele funciona como nosso sumo sacerdote? Ele tem as suas emoções, vamos dizer assim, equilibradas. É o que muito de nós, pastores, pastoras, missionários, missionárias, líderes cristãos, seja onde quer que a gente atue na igreja, quando tem alguém em pecado, qualquer tipo de pecado, qual deve ser a nossa atitude para com essa pessoa? De amor. O amor me leva ao quê? A não ter raiva dele ou a banalizar o que ele fez. O amor, ele é a fronteira, Nayane. O amor me conduz a decisões ponderadas e decisões sábias e corretas. Pastor, eu quero dizer que, por exemplo, um caso que aconteceu agora, do Paulo Júnior lá. Né? Paulo Júnior, eu nunca gostei das pregações dele. Eu nunca gostei das pregações dele porque ele pregava muito sem amor, com raiva. Então eu falava assim, tem uma coisa errada nesse camarada, não é possível, ele prega com muita raiva. Para ele é só juízo, heresia, né? Pecado, juízo. Falar mal de todo mundo. Aí agora ele chegou, uns 15 dias atrás, divulgou um vídeo dizendo, irmãos, eu quero confessar o meu pecado aqui. Eu reconheço que eu fui tomado pelo ódio, eu era, qual a palavra que ele usou? Iracundo, eu não tratava ninguém com amor, o que eu pregava eu vivia, eu era arrogante, não sei, talvez até dar uns petelecos na esposa, não duvido que ele não tenha dado. Eu era muito carnal, e eu manipulava todo mundo, ele confessou sim, tudo isso aí. Corajoso. Mas aí, o metripateó entra em ação. Eu posso olhar para ele e ter repulsa por ele. Como é que você fez isso? Exato! Ele estava enfermando a igreja. Então as pessoas, ele ia aconselhar e condenava as pessoas. E é um horror. Ele machucou muita gente. Ele machucou muita gente. Muita gente. Aí o metripateó vai fazer o quê? Uma vergonha. Você. E pá. Ou poderia dizer, não, você fez certo. Tá certo, tem que sacolejar esse povo mesmo. Ou seja, aquele que vai interceder tem que ser medido pela régua do amor. E a régua do amor me faz o quê, Sérgio? Não ter antipatia pelo que ele fez, ou banalizar o que ele fez. É como se fosse assim, Suzy, eu sei que você errou, no caso do pastor que eu citei, você pecou, você feriu muita gente. Mas, Engal, eu quero te dar um abraço, eu vou te ajudar a sair dessa. Percebe? Eu não o condenei e nem banalizei o que ele fez. É o que Jesus Cristo faz com a gente. É o que ele fazia. A mulher adúltera lá, que era o maior... Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Quem é que adultera sozinho? Cadê o cara? Se ela foi pega em flagrante adultério, cadê o cara? Hein, doutora? Isso significa que aquele adultério foi forjado. Talvez aqueles caras pagaram dinheiro para ele ficar com ela, para eles montarem uma cena, porque Jesus está na cidade e nós vamos pegar esse camarada amanhã cedo. Oi, Caldo, tem aquela lá que todo mundo vai com ela? Tá aqui, ó, 2 denários, vai com ela, fica com ela até de manhãzinha, porque vão dar um... mas vocês vão, eu vou ter que morrer. Não, você tá fora, fica tranquilo. Nós te ajudamos. É igual aquela história. É igual aquela história de um certo grupo jurídico aí, você pode tudo, você não pode nada. Não, você pode e tal. Aí eles pegam a mulher, coitada da mulher, a mulher estava quase pelada. Ela não falou, gente, dá licença, deixa eu me arrumar. Não, flagrante adultério, pega a pessoa como está, meu. Com as roupas íntimas, talvez seios de fora.
Tanto é que Jesus nem olhou para ela. Jesus nem viu a nudez dela. Ele estava escrevendo no chão ele continuou escrevendo, no chão ele dialogou com ela e respeita a nudez dela. Aqui, senhor, essa mulher está presa em flagrante adultério, como é que ela está nua aqui? Cadê o cara? Foi montado na época. Foi um flagrante montado para desautorizar o Cristo. Bom, o Cristo chega e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém me condenou, Senhor. Você pode imaginar que situação de vergonha, de constrangimento daquela mulher. Jesus disse o quê? Nem eu tampouco te condeno. Vá. O que é? O metripateó. É aquele que diz: o que você fez está errado, mas a minha graça te ajuda. É o que nós devemos providenciar. Porque, irmãos, as nossas igrejas estão infestadas de pecadores. Aliás, se você achar um, deixa ele ocupar. Se você não achar ninguém que peque, deixa ele ocupar teu lugar. Deixa ele ocupar teu lugar. Ou seja, o Nilton trabalha com uma igreja infestada de pecadores. Como que a gente lida com esse povo? É o pastor dela. Como que a gente lida com esse povo? Você sabe qual é um dos fundamentos do trabalho pastoral? Meu, do Giovanni, do Nilton, de todos nós aqui? É ocupar o lugar de Jesus Cristo. Ser o mediador. Aquele que não condena, aquele que não banaliza, mas aquele que ajuda o irmão que está em falta. É essa a nossa função. Nós somos sacerdotes de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos que fazer essa intermediação entre o que você fez e o que você pode fazer. E o que eu vou também fazer por você para interceder pela sua vida. Então, metripateó, um termo filosófico que equilibra os extremos da excitação e apatias indevidas. Por isso que a gente pode chegar para Jesus e confessar o que quiser, o que nós fizemos, seja qual pecado for. Ele vai dizer: eu te perdoo. Percebe? Vai, não peques mais. Ele me dá uma outra chance. Isso que faz o... Mas tem pastor que não faz isso, né? Rapaz, meu Deus, tem conselho de igreja que é a Inquisição do século XVI. Pastor, mas eu fico pensando, né? O ser humano é difícil. E se o pastor não dá um norte, porque tem gente que vai falar assim: se eu pecar de novo... Não, Tá tudo certo, o pastor falou que eu posso ir não pecar mais, pequei de novo. Agora eu volto lá, ele vai dizer pra eu não pecar mais, entendeu? Mas aí aquela história, o que Jesus falou? 70 vezes 7. Não está em nós. Não está na gente. Eu já contei isso para vocês uns 3 anos atrás, eu vou contar outra, tá? Vou contar de novo. Não, você não estava aqui. Chegou uma irmã para mim, eu era pastor em Iretama, 94. Pastor, eu pequei. Uma irmã querida, pensa uma irmã de oração. O que aconteceu? Eu tive uma aventura fora do meu casamento. É mesmo, irmã? É. É mesmo? Que coisa. Você tem que, né? Tem que dar um pezinho, né, pastor? Aí eu fui, ela falou assim: eu vou explicar por que eu fiz isso. Por quê? Porque o meu marido fez isso comigo. Ele fez isso com você? Sim, fez comigo. Aí eu falei: conta mais. Agora preste atenção. Papaizinho. Ela chegou para mim e falou assim: então, o meu marido chegou para mim e falou assim: fulana, conversei com um primo meu, que era cristão também, e ele falou assim que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. Aí eu confessei meus pecados para ele, ele disse: você tem que confessar para sua esposa. Então, ele veio confessar para mim. Aí ele chegou para mim e falou assim: eu queria
confessar para você que eu pequei. Eu traí você. A mulher quase desmontou, né? Você fez isso, fulano? Fiz. Quem? Ah, foi com a sua irmã. Com a irmã. É? Aí a mulher, ela falou que ela começou a derreter de lágrimas. Ela falou assim, não, mas eu tenho que confessar tudo. Foi com a sua irmã, com a outra sua irmã e a outra sua irmã. Aí ela nem chorou mais. O impacto que ela levou, não parou. Aí ela continua. Aí, pastor, ele continuou. Sabe aquelas suas duas tias? Também. Mães das primas. Quem mais, fulano? Sua mãe. Ela nem tinha lágrima mais, ela ficou tão impactada. Agora, a bomba estourou no colo de quem? No colo de quem? Meu! Como é que você sai dessa, meu? Rapaz, quase que eu falei pra ela, você não fez nada. Quase que eu falei. Não, só quase que eu falei pra ela, Deus nem viu o que você fez, meu irmão. Não, vai embora. E ela era do louvor. Domingo que vem você pode cantar aqui, porque você não tem problema nenhum, meu irmão. Então, ele teve caso com quase todas as mulheres da família dela. Como é que você lida com um trem desse? E ela por ódio ela cometeu também? Não, por ódio não, por vingança, porque ele ficou sabendo de uma. E depois ele foi dizendo mais, tá ok. Aí eu conversei com ela, tal, muito querida, muito amada. Aí conversando, tal, falei, ó, tem agora aqui, só que ele vinha na nossa igreja, mas ele frequentava outra igreja, né? Graças a Deus por isso. Aí, não, o pior não estava para acontecer. Não, o pior. Gente, o pior estava para acontecer. E ele estava tão quebrantado, dá até dó do cara. E ele estava tão quebrantado, que ele chegou para mim e falou, irmão, a Claudinha falou para você, né? Eu vou falar o nome dela, você não conhece. Eu falei, foi a Claudinha que falou para mim. Ela contou tudo. Se ela não contou tudo, eu conto. Bom no coração? Eu falei, ela contou tudo. Aí ele falou assim, pastor, Deus está quebrantando meu coração. Eu falei, vai pedir uma coisa que eu não vou permitir. Eu já vi lá na frente. O que você quer falar? Eu quero pedir perdão à igreja. Não, pelo amor de Deus, não precisa pedir perdão à igreja. Não, Deus está falando que eu tenho que pedir perdão à igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Falar para a igreja. Tipo, não, um irmão, lá na igrejinha nossa, tava uma coisa mais... Era uma flor de Jesus a igreja lá. Você tinha que ver que igreja deliciosa de pastorear. E pequena cidade. Pequena cidade. Eu tinha, a minha igreja, a igreja minha estava em franco crescimento. Nós tínhamos 83 pessoas numa cidadezinha. Era uma baita igreja naquela cidade. Eu só pedi para a congregação cristã, rapaz. Aí, eu falei, mas irmão, o pastor Marcos conheceu a minha igreja lá. Eu falei assim, o que você quer falar com a igreja? Porque você não pode falar isso aí. Já pensou? Você chega lá, irmãos, eu fiz... Não dá. Aí eu falei, não, pastor, mas é o Espírito Santo. E ele chorando, sabe? Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Você vai... Estava muito quebrantado. Você vai chegar lá, você vai fazer, irmãos, eu pequei diante de Deus. Você pode até falar o nome do pecado, mas você não conta detalhes. O povo vai sentir choque, mas mais leve. Tá bom, aí foi no culto. Gente, aquele culto para mim estava assim, eu nem sabia o que estava cantando. Não, vai ser a mulher.
Não, e ela lá, a irmãzinha lá. A irmãzinha lá. Aí eu falei, irmãos, o irmão fulano, ele quer compartilhar algo da vida dele para nós. Aí eu fiquei lá, falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cala a boca desse miserável, Deus, por favor. Aí escuta só. Aí ele falou, irmãos, e começou a chorar. Eu falei, ele vai dizer tudo. Não, não, não. Aí ele fez assim. Eu falei, pronto, agora vai vomitar tudo. Gente, quando ele se ajoelhou e fez com as mãozinhas assim, irmãos, aí eu falei, lá vem. Mas não foi, graças a Deus. Ele só falou, eu tive um caso extraconjugal, eu estou muito quebrantado, e Deus, eu preciso que os irmãos me perdoem, porque eu congrego aqui também, e eu, graças a Deus, meu Deus. E o doido assim, tá bom. Aí, como ele estava falando e tal, eu falei, muito bem, irmãos, antes que ele não se aguente, porque aquele sanguinão incontrolável, né? Então, irmãos, eu pergunto, irmãos, eu quero chamar os presbíteros, por favor, os irmãos vêm aqui. Vamos orar aqui, tá orando. Acabou. Ufa. Mas olha a situação que às vezes o pastor passa. Aí entra isso aqui, ó. O que tem ela? Ela ficou na igreja? Não, ela ficou na igreja, aí ela teve um outro problema sério, que foi o fato dela ter feito isso por vingança. Ela ficou com muita culpa. Aí eu tive um outro processo com ela, que ela não conseguia se perdoar. Foi assim, foi um caos. Mas tudo assim, nos bastidores, né? Porque eu... Não, como é que ela vai visitar a mãe? Como é que ela vai visitar as irmãs? Como é que ela vai visitar as tias? Acabou, destruiu tudo. Destruiu tudo. Mas ela conseguiu perdoar? Ela conseguiu perdoar, continuou casado com ele, eles tinham 3 filhas, os meninos tudo adolescente, 14, 16 anos. Hoje são mulheres com certeza casadas. Agora as irmãs e a mãe. Ela falou assim, ó, ela falou para mim, quando a gente tocava nesse assunto, ela disse, ó, eu ainda não perdoei a minha família. Não, a própria mãe. Aí, gente, isso não é, eu não vi isso em filme. Eu vivi isso no meu ministério. Então, oi. Só compartilhando rapidinho. Quando a gente está começando o ministério, não tem muita experiência. Muita. Essa foi uma. Iniciante. Eu tinha 3 anos de ministério. Eu estava numa congregação, estou falando agora da minha experiência, né? Aham. Aí uma irmã pediu a oportunidade para dar um testemunho. E eu Do jeito que eu te conheço, bem, irmã, conte a dessa. Aí ela falou, não, pastor, eu tenho uma visão e eu preciso compartilhar com a igreja. Aí eu dei a oportunidade, ela falou, aí ela chegou na frente da igreja e falou assim, irmãos, eu vi o meu marido de rabo e chifre no inferno assistindo televisão, junto com o capeta. Rapaz do céu. E daí? Aí acabou com o culto. Imagino. Não, são assim... Nunca mais eu faço veneno. Só quando acontece uma coisa dessa, triste. por exemplo, as mulheres aqui, vou falar de vocês, vou terminar com isso, falar das mulheres. Que sentimento vocês teriam para um marido desse? Porque a mulher é mais sensível do que a gente, né? Eu fiquei chocado, você imagina uma mulher ouvindo isso? Aí entra aquilo que Jesus Cristo falou para a gente. Não banaliza o pecado, mas não odeia a pessoa. Você tem que ficar no limite que o amor metre o pateó. Amor e firmeza. Exato. Todo amor, ele é firme. Todo amor é firme. Amor e firmeza. Então, agora, viu, gente? Esse testemunho que eu contei, se vocês quiserem contar para frente, não tem problema. Porque as pessoas... Então, quer dizer, o amor é o limite que a gente... O amor é a régua que a gente tem que usar em casos assim, que é a mesma régua. A Bíblia, eu vou terminar com o Tiago. Viu? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa é a fala de Jesus para nós, cristãos ou pastores.
A misericórdia triunfa sobre o juízo. A régua que a gente usa em casos desse, como o sumo sacerdote usa, é a régua do amor, que não banaliza, mas que dá uma oportunidade da pessoa vencer. Agora, a atitude que eu dei para esse casal foi tão boa, que depois eles mudaram para Curitiba, ele era funcionário da Copel, e ele mudou para Curitiba, foi transferido para Curitiba. Depois uma família da nossa igreja foi para Curitiba, encontrou com eles lá, eles estavam congregando numa igreja quadrangular 5 anos depois. Estavam todos lá na igreja, as filhas, tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se eu não uso essa régua, eu poderia ter desmontado tudo, acabado com tudo. Né? Graças a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Uma boa jornada hoje, né?